8h10 no ar, o Vale Esportes, o oferecimento é dos produtos Ambev, feitos com amor. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Já estamos ao vivo nos nossos canais no YouTube, o oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria O Val. Vale FM, Vale FM. Já pensou em você ganhar 3 motos Honda Pop com apenas R$3? Isso mesmo, R$3 é demais! No quarto sorteio desta semana, tem 3 motos Honda Pop 110i. São 3 motos Honda Pop para você colocar na garagem. É incrível! Ainda tem R$6.000 do primeiro ao terceiro sorteio e R$6.000 no Giro da Sorte. São 20 prêmios de R$300. Você pode garantir todos esses prêmios com apenas R$3. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas Ambev. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos pra melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Início da descentralização dos exames laboratoriais em algumas UBS. Central de Marcações e Regulação, CRM mais Policlínica, quase 1 milhão de marcações de consultas e exames especializados em 2022 para atender de início os pacientes diabéticos e hipertensos. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Sá. Boa noite, galera. Aqui estamos nós para a apresentação do Vale Esportes, do timaço da Vale FM. Quem está aqui ao nosso lado é ele, grande João Filho. Boa noite, JF. Fala, Delton. Um abraço para você. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha pelo Vale Esportes do timaço da Vale FM. Penúltimo programa da semana e por aqui estamos com muitas informações do nosso futebol. Destaque também para o cenário nacional, pois hoje, Delton, vamos conhecer mais uma equipe que vai para a fase semifinal da Copa do Brasil. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito justamente dessa partida que indica mais um time para a fase semifinal. A outra vaga será só no fim de semana, mas daqui a pouquinho a gente detalha. Hoje a gente vai começar falando do Guarani. Vamos falar sim do Leão do Mercado. Falar do Leão do Mercado. Uma situação difícil que enfrenta o time aqui da cidade de Juazeiro do Norte, mas que está tentando aí se reconstruir, digamos assim, Delton. E o mais importante para a gente começar falando do Guarani é que o Anderson Luiz nos passou a informação de que o Guarani começou a liberar os jogadores, a dispensar os jogadores que estavam no elenco do time. Hoje é informação vinda no campo do futebol. Mas daqui a pouquinho a gente detalha um pouco mais essas informações, porque nós temos informações administrativas sobre o time do Guarani. Nós estamos em linha com o doutor Eimar de Lima, juiz de direito na Paraíba, conselheiro do time do Guarani e, claro, um apaixonado pelo time rubro-negro, que tem informações em relação a decisões que foram tomadas pelo Conselho após uma reunião realizada ontem. Isso, Eimar de Lima, boa noite, satisfação enorme tê-lo conosco aqui no programa Vale Esportes do timaço da Vale FM, doutor Eimar de Lima. Boa noite, Delton, João Filho, colegas aí do estúdio, esportistas, especialmente a torcida do Guarani Esporte Clube. De fato, ontem à noite, Delton, o Conselho Deliberativo do Guarani Esporte Clube se reuniu e a unanimidade dos presentes foi decidido pela destituição da diretoria executiva do Guarani Esporte Clube. Toda a diretoria executiva, o presidente e todos os demais membros da diretoria, que não se sabe quem são essas pessoas, porque não se, por incrível que pareça, sabe que o presidente era Soares, mas ninguém sabe quem ocupa outras posições. O certo é que a ata foi elaborada dessa Assembleia Extraordinária, que foi ontem realizada em caráter de urgência, diante da gravidade dos problemas que a equipe vem enfrentando. Primeiramente, no ano passado, muito se falou de possível manipulação de resultados durante o Campeonato Cearense e não se adotou nenhuma providência. Quem caberia, na época, o presidente da agremiação, o presidente da diretoria executiva, adotar alguma providência e não foi adotada. Terminou o campeonato e o time começou a participar dessa taça Fares Lopes. E já veio o primeiro jogo do Iguatu com indícios, novamente, boatos de manipulação de resultado. E aí a coisa se tornou concreta a partir do momento em que o Tribunal da Federação, cautelarmente, através do seu presidente, afastou 2 jogadores do Guarani. Qual a atitude do Conselho Deliberativo? Diante da omissão do presidente, a quem caberia a providência imediata,
resolveu o Conselho Deliberativo afastar, ou destituir, ou tirar, ou extinguir, sei lá, o mandato aí do Soares. E assumir a partir de hoje a condição aí de administrador do Guarani Esporte Clube. É o próprio Conselho que vai ficar à frente e em breve, provavelmente ainda essa semana da próxima, seja convocada a nova eleição para a formação da diretoria executiva, que já está montada, né? Já tem todo o esqueleto, eu diria, da diretoria está montado, já com os nomes, enfim, e os cargos. Então é uma providência que o Guarani adota. Imediatamente a coisa se tornar oficial, porque até então estava no campo da conjectura, da informação, do boato. Mas no momento em que o Tribunal da Federação concretamente admite a existência de irregularidade a ponto de afastar 2 jogadores do time, não caberia ao Conselho outra atitude senão destituir o presidente e toda a diretoria executiva. E a partir de agora ficar à frente dos destinos do time até que se realize a nova eleição. Mas é claro que é uma situação que é interna lá do tribunal e da própria federação, mas a gente tomou conhecimento de que essa decisão foi tomada pelo tribunal porque, inclusive, eles tiveram acesso a áudios que comprometem esses 2 jogadores, é isso? Vocês tiveram essa informação ou não? Eu ouvi de pessoas lá da própria federação, gente com credibilidade, e realmente a prova, um juiz, e no caso o auditor-presidente do Tribunal de Justiça, não afastaria qualquer jogador se não tivesse um mínimo de informação que leve àquela condição de algo palpável, né, Imar? Não é uma coisa vaga, não é boato, é coisa concreta. Eu ouvi dizer que tem até áudio. Uhum. Eu ouvi dizer que até áudio tinha desse jogador, sabe? Entendo. Ô Eimar, então quer dizer, essa decisão de hoje, diferente da semana passada, que inclusive a federação acabou não acatando a decisão do Guarani, vocês destituem baseado justamente nessa, digamos assim, falta de atitude, de ação para preservar a instituição Guarani por parte do presidente. Diante do que foi colocado, vocês não enxergaram nenhuma atitude para preservar o clube, daí vocês tomam essa decisão e a partir da decisão, provavelmente junto à federação, seja um documento acatado tranquilamente. Já foi enviado à federação ou não? Olha, com relação à semana passada, até porque houve um equívoco muito grande, acho que um mal entendido. Mandaram um abaixo-assinado para a federação pedindo o afastamento da presidência do Soares e também que a federação afastasse o clube da competição, da Taça Faria Lopes. Quer dizer, a federação não tem gerência administrativa sobre nenhuma agremiação, não. Isso é uma matéria interna corporis da equipe. Cabe como coube, né, ao Conselho Deliberativo adotar as providências e afastar ou manter a diretoria executiva, mas não a federação. Foi a resposta que a federação deu, que não tinha como atender aquele pedido do Guarani. Aí nós que eu digo porque eu sou também do Conselho, e estou aqui, é bom que se diga, na função, diria, de apenas colaborador. Não tenho nenhum cargo em diretoria, nem no Conselho, apenas colaborador e torcedor do Guarani desde 1968. Ou seja, eu estou com 67 anos, comecei com 12, contem aí, faça as contas para ver o tanto de tempo que eu sofro com os Guarani. E eu estou aqui sempre disposto a colaborar. Então, nós aconselhamos que se fizesse essa Assembleia. Eu queria ressaltar, Delphi ouvintes, que eu tomei a liberdade de ligar para Soares. Eu conheço Soares lá de longas datas, é meu conterrâneo lá de Lavra da Mangabeira, e eu sei do bom propósito dele. E eu disse a ele, Soares, rapaz, essas acusações aí, essa situação do Guarani, você é uma pessoa de bem, até prova em contrário, não tem nada contra a sua pessoa, entregue isso, rapaz. Ele disse, eu vou fazer a minha carta renúncia hoje ainda. Resultado, na segunda-feira, isso foi na semana passada, na sexta-feira, Alisson, que é o presidente do Conselho Deliberativo, manteve um contato com ele, estou mandando a carta e até hoje chegou. Eu disse, é melhor, Soares, você entregar do que a gente ter do que o Conselho ter que lhe afastar. Ele preferiu passar a segunda-feira incomunicável, eu tentei
contato telefônico com ele, não consegui, de repente está o time jogando lá em Fortaleza contra a equipe do Fortaleza e infelizmente amargando mais uma derrota de goleada. Então ficou insustentável a situação, mas o que pegou mesmo, o que fundamentou a atitude do Conselho foi essa denúncia encaminhada ao Tribunal da Federação com indícios suficientes para que o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva afastasse 2 jogadores do Guarani. Então, ou o Guarani fazia isso, ou era conivente. Eu entendo assim, nós entendemos assim. Ou o Guarani afasta o presidente de toda a diretoria, ou se torna conivente com a situação. E aí, o interesse maior é preservar a instituição. O Guarani não é apenas o Guarani representa uma região. Guarani e Casa são as 2 equipes de Juazeiro do Norte, junto à federação, representam o futebol de Juazeiro. Embora eu queria aqui até fazer uma crítica, que nós temos um equipamento público moderníssimo, construído e mantido com dinheiro público e um futebol ainda da época da LDJ. Infelizmente ainda é muito amadorismo em jogo, de formas que eu acho que é o momento de dar uma sacudida, de reformular tudo e pensar grande o futebol de Juazeiro. Não só o Guarani, nem o Icasa, mas enfim, é uma responsabilidade de todos nós esportistas. Doutor Eimar, boa noite. João Filho aqui, satisfação em estar falando com o senhor. No caso, o senhor pode confirmar então que o Suarez ele está destituído, ele não tem mais poderes à frente da executiva do Guarani, no caso? O documento encaminhado à federação, que é a ata da reunião do conselho, está bem lá expresso, que doravante a federação não deva sequer recepcionar documento subscrito por Suarez. Qualquer documento que a federação tenha de receber a partir de hoje, porque essa ata foi enviada por e-mail para a presidência da federação, foi feito um contato telefônico com o próprio presidente, ele tem conhecimento que a partir de então, quem responde pelo Guarani perante a federação é Alisson Bezerra, que é o presidente do Conselho Deliberativo e, por extensão, todo o Conselho. Não é apenas o Alisson, é o Conselho Deliberativo do Guarani, que ontem se reuniu inclusive com conselheiros da antiga, Zé Bezerra, Manuel Salles, Josafá, Edinho, enfim, as pessoas da antiga e também pessoas desportistas, torcedores do Guarani da nova geração. Enfim, está todo mundo de mão dada para melhorar a situação do rubro-negro. Obviamente vocês vão pensar no que fazer daqui para frente, mas já houve uma conversa prévia, mas porque assim, o Guarani hoje começou a dispensar, o Suarez dispensou os jogadores que estavam aí, uma parte deles, a informação que vem da cobertura do Anderson Luiz, que os jogadores estão sendo dispensados. Boa parte do elenco vem da base do próprio time do Suarez Leite Machado, que é o Campo Grande. Outros vêm de uma parceria com o time, que está pegando os jogadores de volta. Tudo bem, tem prazo de inscrição até dia 26 de julho para inscrever novos atletas. O Guarani vai tentar botar um time em campo na última partida para evitar uma punição, vai pedir afastamento para ver se a federação entende e não sofre sanção. Já tem, assim, um caminho traçado por vocês? Delton, a rescisão de contrato está se dando de fato, porque de direito o Suarez não tem e não pode assinar qualquer documento rescisório pelo Guarani, falar pelo Guarani perante a federação. A rescisão é encaminhada para a federação, mas com quem de direito, com quem tem condição de direito de subscrever qualquer expediente para a federação. Essa rescisão talvez tenha sido dada de fato, mas tem que passar primeiro pelo Conselho para fazer as rescisões. Com relação ao último jogo do Guarani, para o dia 26 deste mês, eu fui informado, e há um desencontro de informação, mas eu prefiro a minha informação, modéstia à parte, porque há um regulamento geral das competições da federação e há também em cada competição um regulamento específico que trata da modalidade de disputa. Segundo eu fui informado, e aqui eu digo que eu não tive tempo de ler o regulamento geral das competições da FCF, mas quem me informou foi o presidente da federação, que inclusive me disse hoje à tarde que tudo indica que o Guarani de Sobral, se não já for, será punido pela ausência em 2 jogos da Farilox. E essa punição implica uma suspensão de toda e qualquer competição da federação e o retorno à 3ª divisão. Começa lá de baixo. Então o Guarani, o próprio presidente disse que não quer, não torce, não espera que o Guarani incorra
nesse mesmo expediente. De formas que já falei com o Alisson já à tarde e noite, e por aqui eu faço também esse apelo a todo o conselho e aos torcedores, que um time há de ser formado. Eu não sei como, porque eu estou afastado do futebol desde 2020, desde 2000, há 23 anos que eu estou afastado da legislação esportiva. Não sei como o Guarani vai operacionalizar isso, mas ele tem que formar, tem que contratar aí pelo menos um time, o mínimo suficiente para entrar em campo no dia 26 e evitar uma punição. Não é esperar que a federação vá fazer isso e aquilo, nem porque o presidente da federação, ele não pode fazer nada não, ele tem que cumprir lei. O presidente não pode mudar uma lei para beneficiar um e prejudicar outro, muito pelo contrário. Então é importante que a partir de agora já se pense num time de futebol. Pega emprestado aí, pega do Icasa, pega do Barbalha, do Cata, enfim. Acho que não é muito difícil formar um time temporário para a disputa restante da competição, até o dia 26 deste mês, podendo ser prorrogado. Porque o Mauro disse que ia, o Mauro Carmelli, presidente da federação, me disse que ia fazer o possível para colaborar, dar um prazo maior, enfim. Ele está com boa vontade, mas o Guarani também tem que fazer sua parte. Ok, Madeline, mais alguma informação a respeito dessas decisões do time do Guarani que possa ser prestada aqui aos nossos ouvintes, ao torcedor do Leão do Mercado, Madeline? Não, Delto, só lamentar, né? Porque, como eu disse, o futebol de Juazeiro está tão no amadorismo e a gente tem que pensar grande. Hoje o futebol é empresa. Todo mundo acompanha aí em nível nacional como é que as grandes equipes em nível internacional também. Então, o amadorismo não tem vaga mais hoje para o futebol. Não se investe no futebol de Juazeiro porque falta credibilidade. No meu entender, desculpem a sinceridade, falta credibilidade. São essas coisas que tira tanto o torcedor como as pessoas que podem investir no futebol, porque futebol hoje é negócio. O futebol não é apenas divertimento, entretenimento, é negócio também. Então era bom que nos organizássemos. Nós temos um estádio de futebol aí, uma arena, que é uma lindeza, uma beleza, gasto, eu repito, feito com dinheiro público, mantido com dinheiro público e como uma espécie de elefante branco, porque não se joga praticamente, só o Icasa joga, porque tem uma torcida que ainda cobre o mínimo de despesa da equipe. O Guarani não pode jogar, porque não é prejuízo se for jogar lá, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar grande e acompanhar também a evolução. Juazeiro do Norte, não sou de Juazeiro, cheguei em Juazeiro com 12 anos de idade, mas sou cidadão de Juazeiro, fui criado no Juazeiro, tenho família em Juazeiro, tenho amigos, e amigos de todos os lados, né? Tanto no Icasa como no Guarani, como dos esportistas, tenho muitos amigos, e a gente aqui, embora distante, a gente torce para que se dê uma volta por cima, estou disposto a colaborar com o Guarani, que é o meu time do coração, para que a gente saia dessa situação e engrandeça cada dia mais o futebol de Juazeiro. Eu estava lendo aqui o artigo 53, irmão. Não comparecimento de um clube a uma partida programada na tabela oficial da competição implicará em derrota pelo placar de 3-0, sem prejuízo do encaminhamento do fato... Não, e depois sem prejuízo do encaminhamento do fato à justiça esportiva. Sempre que a equipe atuando com 7 atletas, depois esgotado o prazo... ele não chega bem claro, até porque a punição vai estar no STJD, né? Não, aliás, no STJD não, no CBJD, né? CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Eu acho que aí nesse caso aí, desse dispositivo do regulamento, ele remete para o código. Aqui diz o seguinte, no artigo 5... Viu, Eimar? Né? No artigo 58, Eimar, ele diz o seguinte: caso uma equipe abandone a competição sob coordenação técnica da federação, estará automaticamente suspensa administrativamente durante 2 anos de qualquer outra competição coordenada pela federação, além de pena pecuniária concomitante no valor de R$20 mil. Pronto, paga uma multa de 20 mil e é afastado de toda e qualquer competição por 2 anos. Está explicado, está bem claro aí. E aí depois ele cita depois mais embaixo alguns artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né, o CBJD, enfim, tem uma série de fatores, mas está aqui no regulamento do campeonato. Ou seja, lamentavelmente o Guarani tem um WO pela partida que ele não realizou já nessa Taça Fares Lopes. O Guarani não, desculpa. É o de Sobral, que não compareceu a 2 jogos. Um comunicou e o outro não providenciou
a ambulância. Exatamente, o Guarani de Sobral. São enfim. dois. E mandou os atletas, mas não providenciou. Então o Guarani de Sobral tem 2. Tem 2. Guarani de Juazeiro não. Guarani de Juazeiro não tem. Tem uma partida a cumprir, tem que tentar colocar um time em campo, né, Imad Lima? Tem que colocar o time em campo. Viu? Tem que colocar um time em campo, porque, aliás, Delton, veja como é que é o amadorismo. Essa ideia maluca, desculpe a sinceridade, de colocar o time da Fábio Lopes sem um elenco capaz de competir, foi por conta tão somente do presidente. Não se comunicou com a conselho, não se pediu ajuda, não se procurou ninguém, porque tem essa mania. Os clubes elegem uma diretoria e não dão atribuições a cada um daqueles integrantes da diretoria. Fica só o presidente fazendo, desfazendo. Foi o que aconteceu. Entra numa competição sem condição nenhuma, sem buscar ajuda, e o que dá é nisso. E agora o abacaxi tem que ser descascado, e muito bem descascado, pelo conselho. Doutor Imad Lima, a gente quer agradecer aqui pela sua participação, pelos esclarecimentos, e ficamos aqui na torcida de que daqui para frente possa haver essa reestruturação por parte do Guarani. Já existe uma diretoria já montada para assumir o clube. A vontade de fazer as coisas acontecerem da melhor maneira, né? Que possa haver um empenho, esforço, e que o Guarani cumpra esse último jogo para que não sofra nenhuma sanção dentro, né, da sua história, que possa seguir, né, com essa nova diretoria, pensando no campeonato estadual do próximo ano. Obrigado pela participação, pelo carinho de ouvir a voz de Vossa Excelência novamente. Delton, eu que agradeço a oportunidade em nome do Guarani, em nome de toda a diretoria do Conselho, de todo o Conselho Deliberativo, de todo o torcedor, de cada admirador do Guarani Esporte Clube, essa oportunidade que você da Vale FM nos concede para esclarecimentos, né? Nossa intenção é esclarecer da melhor forma possível e colocar o torcedor a par da situação, mas sempre alimentando a esperança de que dias melhores virão para o famoso leão do mercado. Um abraço, uma boa noite a todos e estou sempre à disposição. Valeu, um abraço, doutor Imad Lima, né? Juiz de Direito na Paraíba, grande torcedor do Guarani, membro desse conselho que toma a decisão, né, de afastar o Soares Leite Machado, com documento já encaminhado hoje para a Federação Cearense de Futebol. Vamos aguardar, né, esses próximos passos que diz respeito às decisões que serão tomadas pelo Conselho de ter que colocar o time em campo para cumprir a última partida. Ainda bem que o jogo é aqui, né? O jogo é aqui, né? Vai ser exatamente. Em Barbalha, na região do Cariri. Já tem a data? Menos Será, mal, né? Será dia 26? Acho que a Federação já marcou, né? Na quarta-feira, né? Aquela última rodada, né? Na quarta-feira, dia 26, se eu não estou enganado, é 25 a 26, essa data já. Mas eu acho que é só pro grupo de casa. Só pro grupo de casa? Os jogos têm acontecido iguais. Eu não olhei a tabela, preciso... Eu tô com a tabela aberta pois aqui. olha aí, qual é? A última rodada, qual é a data que tá pro Guarani aí? Vamos lá, Guarani de Juazeiro contra Pacajus. Não tem data ainda, indefinido. Então pronto, ainda está indefinido. Não tem data, nem local. Até o dia 26 é o prazo de inscrição, quer dizer, tem prazo para colocar, inscrever e colocar o time em campo. E nem o do Icasa com o Ferroviário também. Icasa... Porque foi divulgado uma tabela básica, né? Dia 26. Tá programado para quarta-feira. É uma quarta, né? Uma quarta. O grande problema hoje é que, a priori, os jogos têm que ser no mesmo horário. O que é que acontece? O Icasa não quer jogar à tarde, porque vai perder o torcedor. Quer que bota a rodada à noite. Aí esse é o assunto que a gente fala já na hora do Verdão do Cariri. 18h39, a hora é sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Bom, Delton Sá, deixe-me falar também que já está no ar o novo site do ESC Cursos. Você pode acessar agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Mais informações, acesse www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Bom, em nome também da Dourados, que está preparando, meu amigo, a festa dos 25 anos. Vai dar um soluço agora, rapaz, nesse momento, rapaz. Preparando a festa dos 25 anos da Dourados, meu amigo. Vai ser um festão. E a Dourados está comemorando, sabe como? Como? Facilitando a vida do seu cliente. Você está comprando na Dourados e pagando 50% do valor, sabia disso?
Você compra, tem 50% de desconto. Cinquentinha. Para comemorar 25 anos da Dourados para você. Meu amigo, você tem que aproveitar essa oportunidade de ganhar dinheiro. Você sabe a qualidade dos produtos da Dourados. Rua Professor Ivani Feitosa, número 9. Telefone WhatsApp é o 99993-3031. O Instagram é @DouradoJoias com 2 S's no final. Bom, Delton, eu falo também de Nilo Embalagens, tudo em embalagens para você, quentinhas de vários modelos e tamanhos. Temos também sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você também encontra artigos para festas, como pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Temos também caixas para bolos e salgados com o menor preço da região. Nilo Embalagens fica na Rua São Paulo, 1505. WhatsApp para mais informações 99607-2384. Joá Solados, produzindo os mais variados modelos de solados com matéria de primeira qualidade, com destaque para os modelos de papete em diversas cores: branca, preta, nudes, caramelo, pink, lavanda e porcelana. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Rua da Independência, 221, entre a Senhora Santana e São Pedro. Telefone DDD 889-9855-4193, Expocrato. Bom, Ribinha, eu sou seu fã, Ribinha. Fiquei até sem palavras. Agora, viu? É o seguinte, minha gente. O cara me escuta tanto essa semana que fica com o negócio na cabeça do cara. Para Expocrato. Confira, quem gosta dessa voz aí é o nosso produtor das imagens, viu? Ele adora. O jumento pega. O jumento pega. Ele adora o jumento pega. Conhecer o jumento pega. Bom, confira a premiação do Cariri da Sorte desta semana, tá maravilhosa. Você vai poder ganhar no quarto sorteio 3 motos Honda Pop 0 km. É isto mesmo, 3 motos Honda Pop 0 km só no quarto sorteio pra você. E tem mais, não para por aí não, tem mais pra você. Tem R$2.000 do primeiro ao terceiro prêmio. No Giro da Sorte serão 20 rodadas de R$300. Você pode comprar hoje mesmo. Encontrou aí um vendedor credenciado do Cariri da Sorte, garanto o seu, e por apenas R$3. R$3 apenas, é daqui, é do Cariri. Deixa eu aproveitar e mandar logo um abraço pro Regivaldo. Conhece? Quem? Regivaldo. Não conheço, pessoalmente. Mas, rapaz, eu não acredito, não. Pelado lá do Crato. Pelo amor de Deus. Pelado, eu tô no ar, não dá pra atender, não. Abraço pra Aproveito e mando um alô pro defunto, Camburão dos Pastéis e de Assis, da Comatel. Valeu, Pelado. Agora eu quero falar da Gênesis Solar. Se você tá cansado de pagar um absurdo de conta de energia, o que é que você tem que fazer, meu amigo? Você tem que ir pra Gênesis Solar. Tem que falar com meu amigo Luciano Carvalho. Grande vascaíno, tá sofrendo com o Vasco da Gama. Ô sofrimento, Luciano. Mas liga pro Luciano que ele para de sofrer e vai resolver seu problema colocando a geração de energia solar na sua casa. Deixa o sofrimento de lado com o Vasco e vai lhe atender. 981-237956, deixa o sol pagar a sua conta de energia. A gente fala também aqui no timaço da Vale FM do Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social de diversos bairros de Juazeiro do Norte, onde é oferecido uma diversidade de esportes como futsal, futebol, skate, basquete, entre outros, desenvolvendo aí torneios e integrando cada vez mais o jovem às boas práticas. Os núcleos de atendimento às bases ficam localizadas no bairro Frei Damião, segundas e quartas, das 18h30 até as 21 horas. Já no bairro Horto, terças e quintas, das 14 até as 17 horas. E no bairro João Cabral, terças e quintas, das 18h30 até as 21 horas. O Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é presidido pelo nosso amigo Jackson Pilha. Você quer conhecer o nosso projeto, como participar ou até mesmo fortalecer cada vez mais? Você pode encontrar a gente nas nossas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Agora eu quero falar da Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia, para você na Só Fumê Service, na Rua José Marcos, número 408, telefone WhatsApp 98805-4899, a organização é do Edilson, o doutor do fumê. Você tá no Crato, você tá curtindo o Festival Expocrato? Passa na Glamboda, Delton. Sim, senhor, João A Glamboda tem uma imensa variedade. Eu vou comprar uma sandália currulé. Bolsas, sandálias femininas,
cintos, carteiras masculinas. Lá tem uma sandália de couro bonita, Você João passa Filho. lá na Glam Moda e você vai ter um atendimento maravilhoso. Pergunta a esse lá não tem sandália de couro bonita? Não, com certeza tem. Rapaz, aquela sandália de couro dura, meu amigo, e é elegante você botar aquela sandália de não tenho couro, a menor chapéuzinho, dúvida pra disso. Hipocrates. Primeira de luxo, Faça meu como o amigo. Delton Sá. Delton Sá é um homem de bom gosto, ele passa na Glam Moda, que fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494. Quem é cliente lá? A Luísio Vilar, é no centro da cidade do Crato, onde você será bem atendido. Então visite a Glam Moda e sinta-se em casa. E sabe onde eu sou cliente também? Na Jal Presentes. Meu amigo. Meu amigo, a mulher vai lá e faz uma feira quando vai lá, porque ela fica doidinha, ela não sabe o que comprar. Quando ela sai, ela diz, eu vou comprar só um vasinho ali pra botar umas plantas. Aí quando chega lá e vem um vaso, aí depois... Aí vem a planta, aí depois vem um tapetinho, aí depois vem um quadro, aí depois vem um conjunto de jarra. Daqui a pouco, meu amigo, tem que encostar lá o carro para poder transportar as coisas. Porque na hora de pagar, João Filho, ainda tem a facilidade. Já o Presentes. Pensou Presentes, pensou presente, já o Presentes. Rua Clóvis Bevilacqua, 536, lá no meio do quarteirão, na Clóvis Bevilacqua, no centro de Juazeiro do Norte. Tem brinquedo que a gurizada chega... Olha, levar o menino pra lá, se prepare. Tem que ir um saco do Papai Noel, que é um brinquedo melhor do que o outro pra criança. Sai com a sacola grande. Grande. Lotada de brinquedos. E barato. Meu amigo, já o Presentes, passa lá. Deixe-me falar também da Garage Veículos Multimarcas, onde você compra, vende, troca e financia. Veículos seminovos com o menor preço e garantia do mercado. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas. É na Garage Veículos Multimarcas. Carros com procedência, a melhor avaliação do seu usado. A Garage fica localizada na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. 992088592 é o WhatsApp, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. João Filho, eu nunca trouxe uma pipoquinha da Ju, não foi pra gente comer aqui no Não, estúdio? você nunca trouxe, não. Alô, galera da Ambev, vamos pegar umas pipocas salgadas lá. Amanhã não, porque eu terminar esse pocrato. Traz umas pipocas doce salgada pra cá pra nós comer. Tá lá aqueles steaks de cebola, bacon. Cebola, vou trazer pra nós. Demais. Nós aqui trabalhando e comendo. Tá fechado? Fechado. Lá dos produtos Ambev. Agora eu quero falar, viu? Que agora sabe de quem que eu vou falar? De quem? Da Ares Motos, que tem moto com R$599 de entrada pra você. Facilidade total, leva a moto emplacada. Se não tiver o dinheiro, ainda parcela a entrada no cartão de crédito. E o detalhe, ainda recebe um cashback. Sabe o que é o cashback? Sim. Bate e volta. Tu recebe bate e volta. Tá bom? Lá na E nessa Ares época que Motos. estamos vivenciando o Festival Expocrato, a gente lembra com muita alegria que a Ares Motos já esteve na Expocrato com o camarote lá onde tivemos. Uma festa bonita demais. Ares Motos, um abraço, querido Josemir, rapaz. Você quer trocar sua moto? Passa na Ares Motos. Agora eu quero falar da churrascaria Mão de Vaca, meu amigo. Ih, rapaz, os caras dão uma passadinha agora lá na churrascaria Mão de Vaca. Aí pega aquele espeto, aquela maminha, ou pega aquela picanha. Tem gente que gosta da linguiçazinha de entrada, com aquele vinagrete deles, com aquela farofa, aquele baúzinho de 2. Minha Nossa Senhora, tu é doido. Com aquela jarra de suco que vem pra você acompanhar na hora de comer. Tem um torresminho, nossa. Olha, eu vou dizer não, eu vou sair daqui direto pra churrascaria Mão de Vaca. Hoje eu vou jantar antes de ir pra Expocrato na churrascaria A Luiz Mão vai de com Vaca. você. Mas se você estiver ouvindo agora e quiser receber em casa, é só ligar. 988-657741. Bom, eu gostaria que o senhor falasse, senhor Delton Sá, da Madeireira Beira Rio, das ofertas. Não, eu tenho um recado pra dar Rio. aqui, que eu acho assim, sabe, João Filho? Eu ando meio preocupado, sabe? Eu não posso negar, eu tô preocupado com meu amigo Tiagão da Madeireira Beira Rio. Por que, Delton Sá? Porque ele não anda Qual o muito motivo bem da sua Ele não preocupação? anda bem das cachuletas, ele não anda bem das cachuletas. Tá mais barato ainda, Delton? Rapaz, o homem anda meio, sabe, perdendo a noção de preço das Minha coisas. nossa senhora. Aí tá vendendo barato demais, o homem tá vendendo caixa Selite completa, aquele kit todo, por R$499. O homem tá sem juízo, homem. Ele tá vendendo caixa d'água, rapaz, Embralite, de 1.000 litros, por R$309,90. Nossa. Tá doido, homem. Tá doido o Tiagão da Madeireira Beira Rio. Além de vender madeira direto do Pará, e tem uma rapaziada lá boa que escuta a gente toda noite, meu filho, na Madeireira Beira Rio. Muito mais que madeira. Eu falo também da Fox, que tem uma equipe técnica especializada. Esse é o que tá equipamentos doido. de última geração, garantia de 3 vezes das peças montadas na loja. Você pode comprar o seu smartphone, o seu iPhone. E com um detalhe, viu? Precisou fazer a manutenção do seu telefone, peças, a mão de obra lá da equipe. Você pode pagar em até 10 vezes do seu cartão de crédito. Estou certo disso, Delton Sá? Tá.
Então você faz o seguinte. É doido aquele é Fox tem 2 lojas no centro aqui de Juazeiro, Padre Cícero com Santa Luzia, Rua São Pedro com a Rua do Seminário. Tem uma loja lá no Crato, na Senador Pompeu 156. E tem uma loja aberta agora para você lá no Cariri Shopping. Fox, Delton Sá. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação na Alfa Vidros Vidraçaria, na Avenida Praça Geraldo Castelo 320, telefone WhatsApp 998125851. Mandando mensagem pra gente aqui no WhatsApp da Vale FM. Conhece Cris, lá da Feijoada da Cris? Um abraço pra ela, obrigado pela audiência. Conhecer, eu não conheço não, mas um abraço pra Cris. Um abraço pra Cris, obrigado pela sintonia. Agora eu vou mandar um abraço, sabe pra quem? Pra galera do Baleia Burger. O melhor. Eita, fome da bichinha. O melhor. O melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saber o melhor hambúrguer pela Praça do Pio Doce. Não, vou pedir não agora não. 98, você tá doido pra comer, que eu tenho que sair correndo. Você sabe que eu tenho que sair daqui correndo. 988380548 é o telefone pra você ligar e pedir no Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Baleia Burger. Bom, a gente fala também dos produtos da Panebom Pão Nosso, que fazem parte da mesa das famílias caririenses. Tem a linha completa pra você, o pão hambúrguer, o pão de forma, o hamburgão, torradas, biscoitos, sequilhos, a linha integral light completíssima pra você. Tem a massa para pastel tasquinha. Então, você vai no supermercado agora, a dona de casa vai ao supermercado, coloca aí no carrinho de compras, produtos da Panebom Pão Nosso. Ah, nosso, é daqui, é maravilhoso. Produtos que fazem parte da nossa vida. Eu ia pra expor Crato liso hoje. Qual foi que eu fiz? Botei minha carteira da Ramais no bolso. Duvido você ir liso agora? Não vou mais liso não, porque apareceu o dinheiro. Essa carteira chama dinheiro, meu amigo, da Ramagem Couros. Fábrica lá na Avenida Padre Nestor Sampaio, em Juazeiro do Norte. Aloysio, tá todo mundo esperando que você participe, não vou nem falar. Mas antes do Aloysio falar, eu complemento que a gente tá ao vivo pelos nossos canais do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, sim, canal do Timaço da Vale FM no YouTube, oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval, pedidos pelo 98842-9514. Agora fale, Aloysio Vilar. Às 18h52. Boa noite, Aloysio. Boa noite, JF. Boa noite, Delton Sá. E pra você ouvinte ligado na Vale, bora falar do Verdão, né, Delton Sá? Eu vou. A equipe casiana agora aqui no Vale Esportes. Sim. Bora, já tava saindo. Fala isso não, viu? Hoje à tarde no CT Praxidã, a equipe voltou a trabalhar com bola. Achei dinheiro que eu tô com a carteira da Ramais Couros, você vai dizer que eu tô livre. Eu vi ali. Ele vai deixar você falar, eu tenho certeza. Arrocha, Luiz. Quem fala assim tá liso, não, JF. Tem 3 células de R$2, uma de 5 e uma de 10, ó. Oxe, tá bom demais. Bora, Rocha. Bora, falar da equipe casiana. Claro. E segue se preparando pro último jogo contra o Ferroviário pela Taça Fares Lopes, jogo que deve acontecer dia 26, né, Delton? Tem aquela questão da tabela, mas na tabela básica o jogo foi confirmado pro dia 26. Mais pra frente, viu? Aí lasca. Rapaz, aí vai ser bem prejudicial, principalmente pro Icasa. Porque todo mundo tá jogando, menos o Icasa. Tá só treinando durante essas 3 semanas, pensando nesse jogo contra o Ferroviário. Mas é o que resta para a equipe casiana, né? Pelo menos vai ter esse tempo a mais para se preparar, porém pensando e vendo as outras partidas. Ontem um resultado favorável, viu, Delton? Pois é, rapaz. Um empate. Eu ia até dizer isso para você, que o Delton burro. Porque em nenhum momento nós projetamos Você não aqui, pensou em empate. Nós não projetamos o empate. E empate ajuda, muito, né? E a gente muito. sempre achando que alguém vai ganhar o jogo, esquecendo que não é proibido empatar. Não é que nem os palpites do JF, não. Pois tem que ter empate também no futebol. Obrigado pela parte que me toca, excelência. Né, rapaz? E quando tem o resultado, eu pensei, rapaz, não é que o É favorável pro Icasa, porque agora os dois estão com 4 pontos, né? O Icasa tem 4 pontos ainda, então é favorável sim. Se todo mundo empatar, Delta, é bom também pro Icasa, né? Claro. Porque o Guarani de Sobral aumenta muito provavelmente vai ser excluído da competição, né? Tem essa questão pendente ainda. Só ainda. que qualquer para jogar com o Guarani de Sobral vai ganhar os pontos. Isso, exato. Né? E se não ganhar os pontos, ganha o jogo. Né? Então, por exemplo, chegar a 7. Vai para a última rodada com 7. 7. E o Icasa pode chegar a 7, né? Aí o que é que pode acontecer agora? Torcer por um empate entre Atlético e Ferroviário. Ferroviário, melhor ainda. De novo. Sim. Que aí vem o Ferroviário para cá com 5. O Atlético vai ter o mesmo 5, sendo que o Calcaia Atlético mata o outro. E caso Ferroviário, quem ganhar tá dentro. Isso. Então deixa quem vencer na última rodada, vai pra vaga. Pra lotar o Bumeirão, com certeza. Melhor, Luiz. Olha aí, nós tem que pensar assim também. Empate, Luiz, tá vendo?
E é um ânimo a mais para os atletas, com certeza, certeza. esse empate, esse resultado de ontem à noite. E o WO do Guarani de Sobral, a gente já esperava, se não o WO, uma derrota da equipe do Guarani de Sobral, que não tá bem, tá aí só mesmo participando, né? Ele só entrou em campo para não ser punido pela Federação Cearense de Futebol. Mas enfim, Delton e JF, tem jogador indo embora do Verdão, olha só que notícia impactante, né? Mas é um jogador que não era um titular absoluto do Flávio Araújo, estava trabalhando, na verdade ele chegou como uma aposta, chegou para fazer testes na equipe casiana. Eu tô falando do Marcelo Júnior, o filho do Marcelinho Paraíba, que estava na equipe casiana trabalhando, depois foi oficializado como contratação, mas não tinha começado nenhum jogo da Fares Lopes como titular. Apenas ele entrou em campo contra o Caucaia, que foi a estreia do Icasa. Ele entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo, no lugar do atacante Juan. Mas lá naquele amistoso contra o Guarani de Juazeiro, ele chegou a marcar um gol, foi o último do Icasa, inclusive, no amistoso, mas agora está se despedindo do Icasa, está se despedindo também do futebol brasileiro. Afinal, ele vai para Portugal, viver aí novas experiências, vai para um clube da divisão de acesso do futebol português. Ele conversou com a gente, inicialmente agradecendo pela oportunidade que o Icasa deu e também fala um pouco mais dessa experiência que ele vai ter. Realmente eu queria agradecer a Deus, né, pelas portas que ele tem aberto e agradecer ao Verdão do Cariri por ter confiado no meu trabalho. Só tenho que agradecer por esse período que passei, foi um período rápido, mas de muita aprendizagem, experiência com o professor Flávio Araújo aí, que tem uma vasta experiência no futebol, vários acessos, uma equipe aí que tem jogadores muito qualificados e pessoas de caráter. E só tenho que agradecer aí por ter aberto as portas. E futebol é muito rápido, né? Quando surge oportunidades, nós somos novos, sou jovem. Quando surge a oportunidade, a gente tem que abraçar da melhor forma. Portugal. Qual a impressão que você leva aqui do Icasa? Uma impressão boa, um clube de tradição, né? Já sabia antes de vir que era um clube de tradição, tinha pressão da torcida. E é clube grande, é assim que todo jogador de futebol gosta de trabalhar, atleta profissional gosta de trabalhar. Só tem que agradecer pelas oportunidades que Deus tem me concedido e ao Icasa aí por ter abraçado a ideia. Ô Marcelinho, você pode contar pra gente como é que foi esse processo, para que você fosse contratado, como é que foi o contato? E o clube, já dá pra falar qual é? Então, o contato ele já tinha vindo já na janela de transferência em janeiro, porém tem alguns documentos meus que precisava regularizar, ainda preciso regularizar. E eles já vinham acompanhando o meu futebol já desde a minha base no Desportivo Brasil. Aí com as portas abertas aqui no Icasa, eles puderam ver um pouco do meu trabalho. Não foi muito tempo assim, mas eles puderam ver o meu trabalho no dia a dia, aí vinha me acompanhando e graças a Deus contataram meu pai que resolve essas coisas extra-campo, eu só faço trabalhar. E o clube? Maia Lidador. Maia Lidador, qual é a divisão lá que o time tá disputando? Divisão de acesso lá, que lá tem primeira, segunda, terceira liga e tem a divisão de acesso. Você espera voltar um dia para o Icasa? As portas estão abertas, né? Se o Icasa aí contatar de novo, estamos aí trabalhando. Você já teve alguma passagem pelo futebol internacional, alguma experiência ou vai ser a primeira vez? Vai ser a primeira vez no futebol internacional, só tinha ido a torneio com o Desportivo Brasil na base, mas para trabalhar agora sim é a primeira vez. Já se inteirou como é que está a equipe por lá, o técnico, os jogadores, tem alguém que de repente você já conhece, ou o seu próprio pai também conhece lá na direção do time? Da direção do clube lá a gente conhece, né? O clube agora estão de férias, vão retornar agora por causa que a janela de transferência vai abrir agora, que agora vai começar as contratações e vai formar o elenco, mas eu já conheço a equipe, a tradição do clube, a cidade, a direção e já tenho boas informações. Muito bem, ouvimos o Marcelo Júnior, ou Marcelinho, filho do Marcelinho Paraíba, que chegou no Icasa como uma aposta. Chegou para fazer testes, na verdade. Teve ali uma oportunidade na primeira partida, mas não era um titular absoluto do Flávio, sequer foi uma contratação do clube e tá indo para Portugal. Boa sorte para ele, tem 20 anos apenas, tem muita coisa ainda para viver no futebol, que ele aproveite essa oportunidade. Tá na Europa já, né? Maia. Da divisão de acesso portuguesa. Mas não é nem da segunda divisão, né? Oi? Não é nem da segunda divisão, né? Descobre qual é a cidade de Maia aí. Ele disse que é próximo a Lisboa. Ele tá lá perto de Isaac.
Isaac, vai lá. Chama Ele deve saber, viu? Chama o Marcelinho pra tomar uns vinhos, comer um queijinho aí. Agora um detalhe interessante, Delton, que a gente não sabia, que ele não tinha informado ainda nas entrevistas anteriores, é que esse clube já estava de olho nele desde o início do ano. Mas só agora, depois que ele entrou em campo pelo Icasa, olha só, foram alguns minutos só. Mas como ele estava por aqui, foi uma vitrine, né, para ele. Então teve uma oportunidade aí a mais para ir para fora. Futebol Clube da Maia, com sede na freguesia da Maia, lá distrito de Porto. Em Porto, não Lisboa, em Porto. É um clube que foi fundado em 4 de abril de 1954 e está atualmente na 3ª divisão do futebol português. 3ª divisão. Pronto. O Ricardo não tá nem na quarta. Nem na quarta, né? Então já tá no lucro, né? O Marcelinho aí. Pelo menos uma divisão nacional, Mas não saiu não, viu? Justamente, Delton Sá. Então, que ele faça aí um bom trabalho por lá. Quem sabe um dia não volta pro Icasa, né? Numa outra situação. Agora, realmente, esse momento que ele passou pelo Icasa não era dos melhores, uma Fares Lopes. E nem deu tempo de entrar em campo como titular. Mas quem sabe no futuro, né? Bem, a equipe Icasiana volta a trabalhar amanhã à tarde lá no CT Praxedão. Lembrando que sábado tem um amistoso ou jogo treino, né? Contra o próprio Sub-20 do Icasa, né? Lá no CT Praxedão à tarde, essa movimentação vai acontecer. Vai pra lá, torce pra quem? Torce pro Icasa. Deixa de querer problema. Pelo amor de Deus. Não? Vai torcer contra? Mas, João Filho, eu só fiz uma pergunta. Deixa de querer confusão, pelo amor de Deus. Manda um abraço pro pessoal lá no canal no YouTube. Um abraço pessoal do canal do YouTube, sempre interagindo com a gente. Quem tá lá, sinta-se abraçado e obrigado de coração pelo carinho da sintonia, Delton Pinheiro Sá. Tá certo. Luiz Vilar, mais algum detalhe que queiras acrescentar? Por hoje é só, JF. Destacando que o Tarcísio e o Rony seguem trabalhando por lá separadamente, né? Afinal, eles estão naquele período de transição. Foram 8 meses desde a cirurgia dos dois, né? Então ainda tem muita coisa para trabalhar, não dá para entrar em campo contra o Ferroviário. Quem tá pensando nisso, nem pense, né? Porque não tem condição, né, Delton? Desde novembro eles estão parados, então não tem essa condição, mas quem sabe, caso passando de fase, numa final eles não estejam à disposição, né? Pode ser ali uma opção pro Flávio, mas agora realmente não tem essa condição. Beleza, Luiz. Dizer pra você que eu não vou aceitar aquele seu convite hoje, mas amanhã fica de pé. O Luiz quer me pagar uma telha, né? Aquela telha lá de carne lá na Democratas, pra ele que hoje eu vou passar na churrascaria. Pois amanhã a gente vai. Amanhã você paga essa telha. E amanhã eu vou estar lá mesmo. Mas você me convidou, se você me convidasse e não fosse, meu amigo, aí é sacanagem, né? Até domingo você me encontra lá. Fique tranquilo. Ô, João Filho, cadê o Quilmer de Campos? É o que eu tô querendo saber também. Rapaz, o Quilmer nos abandonou, rapaz. É o que eu tô doido pra saber. Pode dizer qual é o jogo que tem hoje pra gente ir embora? Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Guarani de Campinas. E hoje vamos conhecer mais um semifinalista da Copa do Brasil. 8 horas da noite, Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar lá no estádio do Palmeiras. No primeiro jogo foi 1-0 São Paulo, Delton Sá. Você acha que quem passa hoje? Quem passa? Quem classifica? Palmeiras ou São Paulo? Eu aposto que você, como é um time lá de São Paulo, que passa. É mesmo, rapaz? Do estado de São Paulo. E eu acho que quem vai passar é o São Paulo. Tô com essa impressão, João Filho. Você tá com essa impressão, doutor? Só com a impressão que o teu Palmeiras hoje fica no meio do caminho. Não sei porquê, rapaz. Sabe? Não tô torcendo contra não, mas eu fiquei com essa impressão hoje. Que eu vi um São Paulino ali, rapaz, eu acho que foi isso. Aí ele deu só. Ele... Não, não sei, aí parece que... trouxe um presentinho. Fiquei com esse negócio na cabeça, achando que o São Paulo vai passar pelo Palmeiras. Tô torcendo contra Já temos uma outra semifinal definida, que será Flamengo e Grêmio. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense. E ontem o Grêmio eliminou o Bahia nas cobranças de penalidades máximas. Então, filhão, vambora, João. Tô com fome. Um abraço pra todo mundo, amanhã a gente volta. Gente, um grande abraço para todo mundo. O Vale Esportes vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Lembrando a nossa cobertura para o Festival Expocrato. Às 10 da noite a gente vai estar por aqui trazendo todas as informações para você. Eu estarei aqui, o Delton lá do Parque Pedro Feliz Cavalcante. Abraçar meu amigo Tigo das Quentinhas, a sua esposa Dona Leidinha, estão em casa agora trabalhando, escutando a gente. Obrigado de coração pela sintonia. Valeu, pessoal. Grande abraço para todo mundo. 8 da noite, Adalberto Amorim com A Noite é Nossa, de 8 às 10. Às 10 da noite eu volto com o nosso programa Festival Expocrato Especial, edição de 2023, que está chegando aí na sua reta final. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.